Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos estudando aqui os mistérios da vida de Cristo. Dentro desses mistérios, estamos estudando agora também a parte da infância de Jesus. Vimos aí a circuncisão de Jesus, a partir do número 527. Vimos a Epifania 528, vimos aí a apresentação de Jesus no templo no 529, e a partir de hoje nós vamos ver então a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes, a partir do número 530 do Catecismo da Igreja Católica. Então vamos lá, a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes manifestam a oposição das trevas à luz. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso é uma declaração de João, o evangelista João, capítulo 1, versículo 11, do Evangelho de São João. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. Os seus compartilham com ele esta perseguição. Sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como libertador definitivo. Bem, a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes. Por que Jesus teve que fugir para o Egito? Bem, claro, não ele, mas seus pais. São José, seu pai adotivo, Nossa Senhora. Então, por quê? Porque Herodes tinha combinado com os magos que iriam adorar, então, o rei que acabara de nascer. E Herodes tinha combinado com eles, então, para na volta eles passarem ali, avisarem onde está esse rei, para ele também ir adorá-lo. Bem, esses magos foram avisados, então, em sonhos também, não é? E para não voltarem para Herodes, para voltarem por outro caminho. E eles seguiram por outro caminho, não passando por Herodes. E quando Herodes viu, então, que fora enganado, ele, então, tomou uma decisão muito drástica de mandar matar todas as crianças em derredor ali de Jerusalém, todas as cidades circunvizinhas, matar todas as crianças de 0 a 2 anos, já que ele não sabia exatamente quando tinha nascido. Então, aí, bom, também ele toma uma decisão ele chamou aí os estudiosos aí das Escrituras, perguntou para eles onde esse menino deveria nascer. Então, na escritura ali vai dizer que em Belém, na cidade de Belém Éfrata, quer dizer, uma cidade pequena. E ele, então, bom, já que ele não tinha certeza que foi ali mesmo, né, então ele mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos. E esse clamor das mães, esse choro das mães atingiu os céus. Isso é chamado de infanticídio. Infanticídio quer dizer uma morte coletiva de infantes. Infantes são crianças que acabaram de nascer aí, 0 a 2 anos, né, recém-nascidos. E ele faz isso, né? Ele faz essa barbárie de matar aí. Bem, então aí José foi avisado em sonhos, então, para fugir para o Egito até um momento propício. E ele foge, então, para uma terra estranha, com a sua esposa e com o seu filho. E ali ele fica por algum tempo, nós não sabemos quanto tempo, nós não temos nenhum relato, quantos anos ele ficou, meses, nós não temos isso daí não. Bem, o que sabemos é que depois de um tempo, eles foram avisados em sonhos novamente, né? José foi avisado em sonho para voltar, então, para a sua terra natal. Então, ele volta para Nazaré.
Então, aí Jesus nasceu em Belém, então foi para o Egito, voltou para a terra natal em Nazaré, onde ele foi criado, por isso que ele é chamado de o Nazareno, porque ele veio de Nazaré. E depois a sua vida pública ele realiza em várias cidades por aí e vai morrer em Jerusalém. Então, nasce em Belém, vive em Nazaré e é morto em Jerusalém. Bem, então isso aconteceu aí porque também tem um sentido bíblico, né? Tem um sentido teológico. Por que ele vai para o Egito? Porque Moisés, que é o principal protótipo de Cristo, é a figura principal do Antigo Testamento que simboliza Cristo. Ele é, vamos dizer aí, o símbolo perfeito de Cristo. Por quê? Bem, Moisés, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo hebreu, que já estava lá há 400 anos, sendo escravo no Egito, construindo lá as pirâmides, enfim, aquelas... Você sabe que a pirâmide é um túmulo, não é? Mas como é para um rei, para um faraó, então uma coisa muito suntuosa, e que demora muitos anos para construir, e com muito sacrifício, muita engenharia, porque para levantar aquelas pedras, cada pedra ali pesa 40, 50 toneladas, então vocês imaginam aí a dureza daquilo, e também cortar aquelas pedras, né? Cortar na mão aquelas pedras para que uma encaixe na outra. Então é um trabalho muito demorado, muito ardiloso, muito difícil de fazer. Mas enfim, o povo estava lá, sendo escravo no Egito, no tempo de Moisés, e Deus envia Moisés para libertar o povo. Então, Deus dá alguns poderes a ele, pelo Espírito Santo, evidentemente, e ele então realiza aí aquelas 10 obras maravilhosas que você conhece bem, né? E aí o faraó permite que ele vá embora, ele vai, mas ele se arrepende e vai atrás de Moisés, e Moisés ali diz a Sagrada Escritura que ele estava com 600.000 pessoas, né? Então era muita gente, uma cidade muito grande, e fora aí as ovelhas, os camelos e cabritos, enfim, toda aí o que eles tinham ali que eles traziam de animais, não é? E eles então já estavam longe, mas o faraó então resolve ir atacá-los e se arrependeu de libertá-los, e daí o que acontece? Daí Moisés chega no mar, chamado Mar Vermelho, e ele então chegando ali, bem, não tinha saída porque vinha vindo ali todo o exército do faraó, e ele está na frente do mar. O que ele vai fazer? Não tinha barco, não tinha nada. Então ele vai falar com Deus, e Deus então fala para ele bater o cajado, né, na água do mar, e o mar se abriu e eles passaram a pé enxuto. E quando estavam já do outro lado, chegando já do outro lado da margem, o faraó entrou com seus cavalos e cavaleiros, e aí as águas se fecharam e eles morreram todos afogados. Bem, o que significa tudo isso? Bem, aí Moisés levou o povo, né, para caminhar durante 40 anos no deserto para entrar na terra prometida. Bem, o que significam tudo isso, né, que nós estamos aqui explicando? Todos esses detalhes significam que Moisés é o protótipo de Cristo. Bem, Cristo, ele veio para nos libertar também, não de apenas um faraó, mas de um outro dominador chamado Satanás, o anjo decaído, que está com o povo preso a ele pelo pecado original. Então, o povo, todas as pessoas que nascem, já nascem com o pecado original. Então, já nascem escravas de Satanás, já estão acorrentadas a ele. Bem, como Jesus é o novo Moisés, ele tem que libertar, então, esse povo que está aí prisioneiro, cativo,
de Satanás. Ele também vai realizar os seus milagres, evidentemente, e o maior milagre que ele realiza é a sua morte na cruz e o derramamento do seu sangue. Ele institui, claro, o batismo. O que significa o batismo? O batismo é um sinal, assim como as 10 obras magníficas que Moisés fez lá diante do faraó, também são sinais. Então, o sacramento é um sinal, só que é um sinal de libertação. O sangue de Cristo no batismo é derramado sobre nós. Ou melhor, diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, diz também São Paulo nas suas cartas, diz que nós somos sepultados com Cristo no batismo, em Colossenses 2 vai explicar isso, somos sepultados com Cristo no nosso batismo, né? Somos mortos com Cristo, então subentende-se que nós somos afogados nesse sangue de Cristo e por esse mesmo sangue renascemos com Cristo. É a passagem do Mar Vermelho. O que significa o Mar Vermelho? A passagem, então, da libertação. É a passagem, é chamada de Páscoa. A Páscoa de Moisés foi o Mar Vermelho. A passagem dele da morte para a vida com todo aquele povo. Eles iriam morrer, certamente. Eles não tinham exército nenhum para se defender, nenhuma arma. Quer dizer, fatalmente todos morreriam. Então, ele foi liberto pelas águas do Mar Vermelho. Nós também somos libertos do demônio pelo sangue carmesim, pelo sangue vermelho, não é, de nosso Senhor Jesus Cristo no batismo. Então, por isso que Jesus é o novo Moisés. E por isso que Moisés é o protótipo de Cristo. Exatamente por causa da Páscoa de Moisés, não é? Dessa Páscoa aí, essa passagem da morte para a vida. Veja que antes deles partirem, vai acontecer a morte dos primogênitos, que é a última obra de Deus ali, a 10ª obra de Deus junto com Moisés, né? Então é a morte dos primogênitos. Moisés foi avisar o faraó, enfim, que se rendesse, que libertasse o povo, porque viria a morte dos primogênitos. Ele disse que não, que isso não iria acontecer, que o Deus dele não iria deixar isso. Bom, então naquele dia, Deus fala com Moisés, fala, olha, vocês, cada família pega aí um carneiro, um cordeiro, né? Um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem nada quebrado, sem perninha quebrada, pata quebrada, não pode estar faltando nada, nem uma orelhinha. É um cordeiro perfeito. E você então vai matar esse cordeiro. Cada família mata o seu cordeiro. Se um cordeiro for muito por uma família, reúne-se 2, 3 famílias para comer o cordeiro. Bem, vocês matando aquele cordeiro, o sangue dele vocês passam no umbral da porta, nos umbrais da porta de cada casa, de cada família. Passa o sangue nesses umbrais aí. Quando o anjo da morte passar a noite por aí, ele vendo o sangue, ele não entra na casa e não mata o primogênito. Bem, umbrais, antigamente chamado assim, hoje nós chamamos de batente, os batentes da porta, né? O que significa isso? Bem, aí diz o Senhor para Moisés que essa é a Páscoa, então. É a Páscoa que iria acontecer, a passagem do anjo da morte, que iria matar todos os primogênitos, tanto de pessoas humanas como de animais também. Bem, isso acontece. Acontece então nessa noite, e o filho do faraó é morto, o primogênito dele. Não me lembro agora se era filho único, mas enfim, o primogênito dele é morto. E ele fica muito, muito, muito triste, muito chateado com isso. Bem, enfim, por isso que ele manda perseguir aí o pessoal que ele mesmo havia mandado embora. Ele se arrepende depois. Mas o que significa isso para nós? É a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor. Por isso que na Noite Santa, na Vigília Santa, que é a maior e a mais importante vigília de um católico, é a Vigília Pascal.
Você não pode faltar nessa missa. Ah, mas Luiz Carlos, essa missa demora 3, 4 horas. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Você vai preparado. Você leva a sua aguinha, você leva, se até você quiser, uma bolachinha para você comer, para você não passar mal, enfim, mas você vai ficar naquela missa sim. É a vigília mais importante que nós temos. Não tem outra vigília mais importante do que essa. Porque é a nossa libertação. A nossa libertação do pecado, da morte, de Satanás, para a salvação, para a vida eterna. A nossa passagem no Mar Vermelho. Nesta noite da Vigília Pascal, nós, eu e você, nós atravessamos o Mar Vermelho. Aí que está a importância dessa vigília. Essa vigília é chamada de mãe de todas as vigílias. Mãe da vigília do Natal, mãe da vigília de Pentecostes, mãe de qualquer vigília. Veja a importância, não é? Então, e quando acontece essa Páscoa na nossa vida definitivamente? Quando que acontece? No nosso batismo. A nossa alma, quer dizer, a porta da nossa alma, vamos supor que a nossa alma tem uma porta. Então a porta da nossa alma é lavada com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Cristo, derramado na cruz. Ah, mas esse sangue foi derramado na cruz há muito mais de 2.000 anos aí. Olha, o sangue de Cristo é derramado agora, a todo instante. Porque o sacrifício de Cristo é eterno. Se o sacrifício de Cristo é eterno porque ele é Deus, ele morre como Deus na cruz também, como homem, como Deus. Então o sacrifício dele é eterno, porque Deus é eterno. Então esse sangue que você foi batizado há 40, 50, 60 anos atrás, não é? É o mesmo sangue derramado agora, em que a toda criança que está sendo batizada neste momento. É o mesmo sangue. É o sangue da morte de Cristo, não que foi guardado, ok? Mas o sangue sendo derramado na cruz neste momento. Um grande mistério isso tudo, mas é assim que funciona. É assim que é. Então, querido irmão, querida irmã, a fuga, então, de José para o Egito simboliza que Moisés, como imitou Cristo, Moisés era imitador de Cristo, Moisés era sombra de Cristo, Moisés era maquete, era protótipo, era figura de Cristo. Então agora esse Cristo vai para o Egito, como se diz, para assinar embaixo o que foi feito por Moisés. Está entendendo? É isso. É para validar, enfim, para dar todo o êxito, toda a credibilidade ao que Moisés fez. Então esse Cristo indo lá, veja, vai como criança. Ele não está entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus que o envia para lá, né, o Pai que está enviando ele para lá, sim, está dando essa condição do povo entender e do povo judeu fazer essa conexão, essa ligação entre o Salvador antigo, Moisés, e o Salvador novo, Jesus Cristo, para eles estarem ligados. Nesse sentido, bem, o povo judeu nunca fez essa ligação, nem acredita nisso e nem pretende fazer. Mas é assim que é. É assim que aconteceu. E é assim que o Pai deseja que nós entendamos, você e eu. Nós devemos entender assim. Essa ligação fantástica aí de Moisés, as suas obras e passagem pelo Mar Vermelho, etc. Para levar o povo, então, à terra que mana leite e mel. Por que terra que mana leite e mel? Leite e mel é o principal alimento deles, né? Você sabe que o mel tem uma propriedade incrível. O ser humano pode se alimentar só de mel, não precisa de outra alimentação. Isso já foi provado inúmeras vezes pelos cientistas, pelos médicos, né? O mel tem uma propriedade fantástica de dar vida ao ser humano. E o leite também. Então eles faziam coalhada, principalmente. Porque é o costume deles, né? Era a alimentação que eles tinham disponível e era uma alimentação saudável para eles, que viviam naquele calor intenso, que precisavam de energia, por causa do calor, né? Das temperaturas altíssimas. E também por estarem
sempre naquela terra árida, aquela terra seca. Dificilmente tinha ali árvores, né? Então, dificilmente. Quando tinha os grandes pomares, né? Então, aí sim, eles produziam ali as frutas, principalmente tâmara também, que é uma fruta que eles comiam bastante, por causa das suas propriedades nutritivas. Mas então eles se alimentavam de pão, que eles faziam muito pão também, um pão diferente do nosso, evidentemente, que comemos hoje. Hoje tem muita química no pão, mas o deles era algo assim bem natural. Então, o alimento deles. Então, terra que mana leite e mel. Moisés conduziu esse povo para lá. Não entrou na terra, né, prometida, Moisés, mas o suplente dele, o braço direito dele, que era Josué, após a morte de Moisés, sim, vai levar esse povo e admite-o nessa terra prometida. Então, querido irmão, querida irmã, neste momento aqui nós estamos vendo sobre a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes. Então, vimos aí Herodes mandando matar, então, todas essas crianças. Manifesta, então, a oposição das trevas à luz. Aí vai dizer, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Número 530 estamos, né? Do catecismo. Veio para o seu e os seus não receberam. João 1,11. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. Quer dizer, ele vai ser perseguido sempre. Claro, a vida da juventude, da adolescência de Cristo, juventude, claro que ele ainda não havia se manifestado. Não havia acontecido a sua epifania ainda ao mundo. Aconteceu sim, lá para aqueles dois lá, a Ana, quando ele vai se levar, quando vão apresentá-lo no templo, então sim, a profetisa Ana e o velho Simeão, sim, ali acontece a epifania, quer dizer, eles reconhecem que aquela criança é o Filho de Deus. É Deus, portanto. Mas a epifania, quando ele se apresenta ao mundo como Salvador, como Filho do homem, né? Como Filho de Deus encarnado, sim, vai acontecer depois, né? Quando ele é batizado por João no Rio Jordão. Aí sim a vida dele é só perseguição. Os seus compartilham com ele esta perseguição, sim, com certeza. José, claro, Maria, na parte da infância, sim, mas depois que eles chegam em Nazaré, então não é reconhecido como Deus, evidentemente, é como uma família comum. Né? Todos entendiam que ele era filho de José e de Maria, muito bem, uma família normal, igual a qualquer outra família. Então ele tem sua vida normal ali com seu pai e sua mãe, né? Mas depois, então, como estou dizendo, após o batismo de João, então aí sim há uma perseguição intensa. Bem, a sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como o libertador definitivo. Bem, então nós já vimos isso, que assim como Moisés foi o libertador do povo que estava sendo oprimido já há 4 séculos, lá no Antigo Império, né? Lá no Egito com o faraó, então agora Jesus também vai fazer-nos sermos libertados de um novo dominador chamado Satanás, não é? Bem, isso tudo, claro. Quando o povo foi libertado, né, com Moisés, que atravessaram o Mar Vermelho, viram as maravilhas de Deus, que Deus fez as maravilhas, mas logo o povo começa a esquecer, não é? E aí começam a reclamar para Moisés que eles não tinham carne, que eles não tinham aquela cebola lá do Egito que fritava e cheirava de longe, tinham saudades das cebolas do Egito, e não tinham carne para comer, ali era muito difícil, aquela estadia deles no deserto, bem, sempre reclamando, não é? Então, o povo, nós também não somos diferentes, eu e você não somos diferentes. Se nós nos afastamos um pouquinho de Deus, um pouquinho da nossa igreja, da nossa fé, das nossas orações, nós já começamos a sermos reclamões, começamos a fazer tudo que nós tínhamos deixado de fazer, nós voltamos a fazer.
Porque nossa tendência, nossas más inclinações nos levam a isso. As más tendências e más inclinações estão dentro de nós. Então, se nós não tomarmos cuidado, essas más tendências e más inclinações, maus desejos que estão dentro de nós, eles vão começar a aparecer. Vai começar aí a dar em nós aí as saudades da cebola do Egito. O que significa saudades da cebola do Egito? Significa saudade de pecar. Saudade de fazer o que eu quero, escondido, sem ninguém ver. Sabe? Então essas coisas aí estão em nós? Estão sim. Estão sim. E nós somos esse povo que nós somos libertados do faraó. Nós somos o povo que estava cativo lá, escravo, e fomos libertados. Claro, não estávamos cativos lá no Egito, lá com o faraó, mas estávamos cativos de Satanás, prisioneiros dele, submissos a ele, e nós somos libertados atravessando o Mar Vermelho, que é a nossa Páscoa, que é o sangue de Jesus. Nós atravessamos, você imagina assim, que no batismo, vamos imaginar assim, o batismo é uma piscina com o sangue de Jesus. Não vamos falar de mar, que mar é muito grande. Uma piscina com o sangue de Jesus. E no nosso batismo, nós não vemos isso, evidentemente, mas nós somos mergulhados nessa piscina, damos um mergulho nessa piscina que é o sangue de Jesus, onde morre ali todos os nossos pecados, são afogados ali, inclusive nossa vida velha, a vida que eu nasci da minha mãe, termina ali, não é? Eu só vivo mas eu não estou vivendo depois do batismo, não continuo a vida que eu recebi da minha mãe? Sim, continuo, mas uma vida nova, uma vida em Cristo, uma vida que vai mudar todo o seu modo de pensar, de agir, de refletir, vai mudar tudo. Então aquela vida que você nasceu da sua mãe, que veio do pecado, estou falando parte espiritual, não parte carnal, não parte física, evidentemente. Mas o que eu recebi da minha mãe, que é o pecado original, então isso ficou para trás. Então dali para frente, pelo meu batismo, eu não posso mais sentir saudades da cebola do Egito. Eu não posso mais sentir desejo de pecar. Ou mesmo que eu sinta, eu tenho que matar esse desejo, destruir esse desejo, por uma vida nova, uma vida eterna, numa terra que emana leite e mel. Como estava dizendo, o principal alimento deles. Mas para nós é uma vida de santidade, uma vida de olhar em Deus, estar com Deus. Esta é a vida nova. Então, quando nós sentirmos esse desejo, todos nós sentimos, todo dia, todo momento, é verdade, porque a nossa natureza ainda continua decaída, ainda estamos sujeitos ao pecado, embora somos vitoriosos por Cristo, não é? No pecado, quer dizer, nós conseguimos toda a vitória em Cristo na luta contra o pecado. Eu não preciso mais pecar, eu não preciso mais ser submisso ao pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Mas mesmo assim, se eu quiser pecar, eu vou cair no pecado novamente. Mesmo sabendo que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu sou vencedor do pecado, porque eu sou vencedor com Cristo. Vencedor é Cristo na cruz. Vencedor é Cristo na cruz. E essa vitória, Ele me comunica no meu batismo. Então é só eu tomar posse da vitória de Cristo na cruz que eu vou ter forças para lutar contra todo o pecado. E as saudades da cebola do Egito, nós vamos ter sim, evidentemente, mas nós vamos superá-las. Aí que está. Porque tem coisas muito melhores do que as cebolas do Egito lá no céu. O profeta Isaías vai dizer no capítulo 55 do seu livro que existem manjares suculentos, deliciosos lá no céu, que nós nunca imaginamos, nós nunca comemos aqui na terra esse tipo de manjar, esse tipo de alimento. Que é claro que ele está fazendo uma metáfora aí, né? Tudo bem, mas é o que é, é o que é o que tem no céu para nós que nós nem sequer imaginamos. São coisas maravilhosas, então por isso que devemos, sim, buscar as coisas do céu com muito ênfase, com muita força, com muita coragem. Corajoso não é aquele homem ou aquela mulher que se entrega ao pecado. Não, corajoso é aquele que luta contra o pecado para alcançar o céu. O céu é alcançado por gente de coragem, por gente forte, não por gente fraca. Vamos pedir à Virgem Maria
que nos ajude, reze por nós, para que nós também não fraquejamos na nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.